Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar você para a mensagem do dia. Essa palavra, ela será ministrada pelo pastor Antônio dos Santos, pastor da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão, um pastor amigo que está nos abençoando com essa palavra. Nossa oração é que o Senhor ministre o teu coração de uma forma preciosa. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, desejo fazer uma meditação em um dos versículos da carta de Paulo aos Efésios. Refiro-me ao versículo 4 do capítulo 1. Eu vou ler o 3, fechando com o 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lucas capítulo 3, verso 38. Cainã veio de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. É dito por muitos pregadores, pastores, mestres e teólogos que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais sublimes, mais especiais que ele escreveu. E nós que observamos esta carta, ministramos, lemos, concordamos perfeitamente que Deus deu ao apóstolo Paulo uma visão excelente e profunda, a qual ele comunicou essa visão para os Efésios. O verso 3 é bastante conhecido, mas o verso 4 tem algo muito profundo e, até certo ponto, desconhecido por partes de muitos servos e servas de Deus. O que diz Efésios 1:4? Efésios 1:4 diz que houve uma eleição. E naquela eleição Deus nos elegeu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra tradução diz em caridade. Esse versículo nos faz entender que antes de existir o mundo que conhecemos e o mundo onde existimos, houve uma eleição. E naquela eleição, Deus nos elegeu em Jesus Cristo. Essa primeira parte desse versículo nos diz algo muito especial. É que Deus, antes de criar os mundos, nos elegeu em Jesus Cristo. Quando foi esse tempo, esse período? Não há como identificar o tempo exato quando ocorreu esta eleição. Os teólogos se referem a esse tempo, a eternidade passada que existiu em Deus. Ou seja, antes de Deus iniciar a sua revelação aos homens, Deus trabalhou
situações que favoreceram a humanidade, de uma vez que Ele nos elegeu em Jesus Cristo. Só se tem conhecimento de algo eleito se este algo for existente. Não é possível haver uma eleição no mundo abstrato. Tem que haver algo existente. Por que eu li Lucas 3,38? Lucas 3,38, ali está dito, e Cainã veio de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Se eu digo que eu cheguei de um lugar tal, é porque eu estou dizendo que eu estive naquele lugar e vim daquele lugar para um outro lugar. Quando diz que Adão veio de Deus, então está dizendo que Adão esteve em Deus. Fica mais fácil entender agora que, com base em Efésios 1:4 e Lucas 3:38, o homem sempre existiu em Deus. Aí você me pergunta, como que eu existi em Deus? Como eu disse, não tem como se entender como essa existência ocorreu, mas está dito que Deus nos elegeu em Jesus Cristo. E diz que Adão veio de Deus. Então Adão esteve com Deus mesmo antes de se tornar a sua imagem e a sua semelhança. E Deus nos elegeu em Jesus Cristo. Só se elege também algo importante. No período das eleições, todas as pessoas fazem a escolha dos seus candidatos. Mas no final, num processo político correto, é eleito o melhor. Então, quando diz que Deus nos elegeu em Jesus Cristo, nos diz algo assim muito especial, muito satisfatório. É que nós fomos, numa época lá atrás, o melhor de Deus. E por sermos o melhor de Deus, Ele nos elegeu em Jesus Cristo. Agora, a eleição foi quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo que conhecemos, Deus esteve nos promovendo em Jesus Cristo. E isso certamente nos motiva muito a sermos agradecidos a Deus por Ele, na sua sabedoria infinita, nos promover em Jesus Cristo. O versículo termina explicando o porquê ou para quê. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Veja que desde aquele princípio eterno, Deus já estava trabalhando caminhos e meios pelos quais o homem vivesse a santidade de Deus em Jesus Cristo. Veja que mesmo tendo acontecido a eleição e Deus nos promoveu a ponto de nos eleger em Jesus Cristo, aí tem o para quê? Para que fôssemos santos. O destino da humanidade é ser
uma humanidade santa. Ah, mas há tantas pessoas pecadoras, tudo bem. Mas o destino de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus é que esta humanidade caída se recupere e viva em Cristo Jesus todas as dimensões da santidade que existe em Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Segundo, irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo termina com 3 posturas: santos, irrepreensíveis diante dele. A vida de santidade é uma vida que buscamos o tempo inteiro. Ter uma vida disciplinada, onde não exista nenhum ponto a ser repreendido, um alvo a ser alcançado. E tudo isso é possível quando vivermos ou quando vivemos diante dele, em amor. Observe como esse versículo é profundo. Primeiro, ele diz que nós somos eleitos em Jesus Cristo. E termina dizendo, o mesmo versículo, que nós, dentro do propósito de Deus, somos santos e temos uma vida irrepreensível. Agora, onde isso é vivido? Diante de Deus em amor. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê a sua graça e que nós humildemente possamos aceitar os propósitos de Deus revelado a nós na pessoa de Cristo Jesus, e isso acontecendo diante dele em amor. Paz do Senhor. Amém, amém.